Bom dia! Em vista do dia 29 de maio, dia do geógrafo, foram lançados vários artigos aí relacionando alguns conceitos das obras do professor Milton Santos ao atual contexto de pandemia. Artigos muito bons, por sinal. E alguns internautas enviaram esses artigos para mim e me questionaram ou me cobraram alguns vídeos fazendo essa mesma relação entre Milton Santos e o atual contexto de pandemia. A ideia é realmente muito boa porque tem muito a ver com o que o Milton Santos escreveu aí desde o início da sua obra, da sua carreira acadêmica. Então, o primeiro conceito que nós vamos começar trabalhando, e eu quero dizer que esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer, porque realmente são muitas associações possíveis, é justamente o do conceito de globalitarismo. Isso mesmo, no livro Por uma Outra Globalização, o professor Milton Santos ele cunha esse termo e a partir dessa publicação há uma utilização crescente desse termo e ele é apropriado para os dias atuais. Então, globalitarismo deriva do conceito de totalitarismo. Totalitarismo deriva do conceito de ditadura. Então, esse último termo é mais conhecido por nós, que é a instalação de um regime, geralmente por um grupo de pessoas ou por uma pessoa. Ela representa essa ditadura, que tem interferências decisivas nos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais de um determinado agrupamento humano, ou seja, de uma sociedade. Então, na instalação de uma ditadura, o ditador ele interfere decisivamente nessas áreas. Mas uma variante mais sofisticada da ditadura é o totalitarismo. Então, o totalitarismo o que é? São esses 4 elementos trabalhados em extrema coesão em forma de um sistema, onde há uma imersão total do indivíduo à comunidade. Essa é a meta do totalitarismo. Como nós vimos no filme 1984, ou V de Vingança, o totalitarismo ele abrange esses 4 aspectos da nossa vida, questões políticas, sociais, econômicas e culturais, mesclando-as de tal forma a criar um sistema onde você não sabe a diferença entre um e outro. Você não sabe o que é política, você não sabe o que é sociedade, você não sabe o que é economia nem o que é cultura. É tudo mesclado, batido num liquidificador ali e o indivíduo fica totalmente alienado em relação entre a relação entre uma coisa e outra. Ele não sabe a diferença entre política e economia, de cultura e economia, e por conta disso o Estado totalitário se utiliza dessa cegueira conceitual e manipula-o com muito mais facilidade. Então toda ditadura, quando ela é bem efetuada, ela tende a ser totalitária, ou seja, tende a totalitarismo, ao culto à personalidade, a mesclar todas essas características. Então o comunismo fez isso em certa medida. O regime da Coreia do Norte faz isso em certa medida. Então essa é a base da ideia de globalitarismo. Então ele falou que um dia ia chegar que o totalitarismo ia ser global. Ou seja, ele ia envolver o mundo de tal forma que ele ia mesclar todas essas partes. E esse é um sistema global. Então hoje, se você se der conta, a pandemia é global. Então na pandemia você não pode questionar se ela existe ou não. O isolamento social, que na realidade é um isolamento econômico também, não pode ser questionado, certo? Vidas negras importam, que é o evento que está acontecendo agora, também é um evento que se espalhou de maneira global. Então Milton Santos diz aqui na página 24 do livro Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-valia globalizada. Então nós temos unicidade técnica? Sim, nós vamos falar em outro vídeo
sobre o órgão que está colocando essa técnica como global, a Organização Mundial de Saúde. Realmente, a Organização Mundial de Saúde determina como aquele boteco da periferia vai abrir, como é que ele tem que usar álcool gel, como tem que usar máscara. Ela estabeleceu um padrão técnico de combate ao não posso falar essa palavra. A pandemia, que é global. Desde lá do Nordeste do Brasil, do Maranhão, passando por São Paulo, indo para o Uruguai, passando pela África, a máscara foi estabelecida como um padrão universal. É uma unicidade técnica? Sim. Todos no planeta têm que usar a mesma técnica. Convergência de momentos? Sim. Pela primeira vez na história, todas as nações vivem o mesmo momento. Um momento de quê? Pandemia. Certo? Cognoscibilidade do planeta. Realmente, todos estão atrás de um único conhecimento, a vacina. Então são eventos que tornam sim um globalitarismo. Ou seja, há um órgão, há um agrupamento em uma única direção que coloca o mundo num trilho só e deve ser seguido. Então pessoas, ou mesmo no YouTube, que questionem esses elementos técnicos, que na realidade são dogmas, eles simplesmente são banidos, eles não têm voz dissonante, não tem voz dissonante. O YouTube avisa, olha, esse canal foi banido por descumprir as regras técnicas, na realidade não são técnicas, da Organização Mundial de Saúde. Então, realmente há um globalitarismo. Por quê? Porque não há possibilidade de haver voz dissoante ou distoante do que se determina. No próximo vídeo nós vamos falar aí sobre essa unicidade técnica e Organização Mundial de Saúde. Ok? Até o próximo vídeo.